Nosso convidado de estúdio de hoje, já que o assunto é acessibilidade, é o promotor de justiça, Dr. Humberto Lapaferri. Ele é responsável pelas promotorias dos idosos, deficientes e direitos humanos. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Bom, vamos falar aqui de algumas polêmicas que estão acontecendo aí em Campo Grande a respeito da acessibilidade. Mas antes da gente entrar na polêmica, doutor, vamos falar um pouquinho o que é acessibilidade, doutor? A acessibilidade é a possibilidade de todo cidadão de ter acesso aos bens, aos serviços, aos meios físicos, para que ele possa exercer plenamente a sua vida em sociedade. É o poder ir e vir, né? Em resumo, direito, né? É o nosso direito de ir e vir sem depender de outras pessoas, é facilitar esse contato que o cidadão pode ter com os serviços públicos, com bens de toda a natureza, para facilitar e para melhorar a vida de todos. E por que tanta polêmica a respeito de acessibilidade, já que todos precisam dessa acessibilidade, todos precisam ir e vir? Não só os idosos e deficientes, que é uma coisa muito específica, né, doutor? Mas todos nós. Por exemplo, a gente pode um dia precisar usar uma cadeira de rodas, quebrar uma perna, acontecer um acidente, né? Acho extremamente importante a gente ter a consciência de que a questão das deficiências, elas podem acontecer com qualquer um. E a dificuldade de locomoção, de mobilidade relacionada com a idade é um fato certo, vai acontecer com todos nós. Não tem como escapar, Não tem. Então, é extremamente importante que a gente comece a ter mais sensibilidade para esse assunto tão palpitante como é a questão da acessibilidade. Essa questão de ter acesso a todo tipo de bens e serviços, acho que tem muito da história, né? O deficiente, ele sempre foi relegado, ele sempre foi escondido pela família. Isso acontecia bastante. Acontecia muito, nós ainda temos ranços disso na estrutura hoje das nossas cidades, como se essas pessoas não tivessem direitos de poderem se locomover, de poderem estar tendo acesso, daí o nome acessibilidade, acesso a todos os benefícios que a vida em sociedade permite e que durante muitos anos foi negado para essas pessoas. Na verdade, era mais fácil esconder do que você admitir que, de certa forma, você tem um problema aí, entre aspas, né? Exatamente. E a gente fala de acessibilidade, como o senhor estava falando dos idosos, a primeira coisa que a gente lembra, que eu acredito que as pessoas lembrem em casa, é na hora de estacionar o carro. No supermercado ou no banco, que você vê ali o sinal de que não pode estacionar porque ali é limitado para idoso ou mesmo para deficientes, e sempre tem um espertinho que para ali. Isso é uma questão de educação, né, doutor? É uma questão de educação, de consciência. Obviamente que aquelas vagas são extremamente sedutoras por estarem sempre próximas das entradas, dos acessos. Na maioria das vezes vazias, né? Justamente, estão ali quando é sabido que na maioria das cidades, incluindo Campo Grande, está cada vez mais difícil se conseguir estacionar os veículos. Agora, esse que acho que o X da questão. Imagina que se para nós, que não temos nenhuma dificuldade de locomoção, é difícil, tem hora, de deixar o veículo mais afastado, de fazer a caminhada, às vezes carregando sacolas, carregando compras. Imagina aquela pessoa idosa que já tem uma dificuldade física, aquele deficiente, o cadeirante, aquele que tem uma deficiência visual e ainda, mesmo sendo muito restrito, porque são vagas, são poucas vagas, são restritas, são bem poucas. E ainda pessoas que não têm essa consciência acabam ocupando as vagas que foram destinadas por lei a essas pessoas. Doutor, sempre que a gente vê acontecer uma coisa dessa, uma pessoa que não precisa estacionar e acaba estacionando, a gente fica indignado e acaba querendo cobrar, mas isso também pode ser um problema, né? Acredito que com o passar do tempo, a questão cultural
ela vai inverter a situação. Hoje, aquela pessoa que cobra dos demais o cumprimento da lei e que tenham sensibilidade para com as pessoas, seja cidadão efetivamente, essas pessoas às vezes são taxadas de chatos, de que ficam se intrometendo. Mas o correto seria esse, que todos que constatassem uma violação de um direito, porque você está violando o direito de um idoso, de uma pessoa que pode ser seu pai, seu avô, ou você no futuro, e também de uma pessoa que tem uma deficiência física, uma dificuldade na locomoção. Agora, obviamente que isso também precisa, no mundo de hoje, um mundo cheio de estresse, precisa ser bem pensado para que você não acabe tendo consequências maiores, brigas, mortes, como já aconteceram em outros locais. No Rio Grande do Sul, inclusive, houve uma morte com a situação como essa. E os prédios, eles estão se adaptando, estão se adequando? Quando a gente fala de estacionamento, por exemplo, os bancos estão se adaptando, o Ministério Público está de olho, está investigando, está querendo saber como é que está essa adaptação, doutor? Sim. Na verdade, a polêmica que existe hoje, ela em parte é oriunda de uma ação civil pública intentada pelo Ministério Público para cobrar do município que exerça o seu papel de fiscal dessas obras, desses empreendimentos de acesso ao público. Essa é uma função do município. O município é que tem que estar... Justamente, a função de olho. É do município e compete, como o nosso trabalho do Ministério Público é de fiscalizar o cumprimento da lei, a ação civil pública visou justamente exigir do município, através da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, que cobrasse principalmente das repartições públicas, dos comércios de maior envergadura, para que fizessem as adequações necessárias. Hoje, pela lei, não pode sair qualquer empreendimento que não tenha observância, qualquer projeto arquitetônico ou urbanístico hoje precisa, para ser licenciado pelo município, precisa seguir as normas de acessibilidade. Isso tem que ter adequação aí do prédio, de toda a situação ali para receber uma pessoa que tem algum tipo de necessidade especial. Sim, sim. As exigências, elas já são de conhecimento, obviamente, do próprio órgão fiscalizador e precisam ser cada vez mais difundidos, porque não é possível que hoje qualquer empreendimento público ou que tenha acesso do público que saia sem que cumpra as normas de acessibilidade, as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas relacionadas com a questão da mobilidade e da acessibilidade. Bom, esperamos que os privados também tenham essa sensibilidade para se adequar a esse novo mundo, né? Esse mundo que hoje nós vivemos aí, cheio de expectativas e cheio de interesse para que o povo consiga fazer a sua locomoção. Nós voltamos no próximo bloco, doutor, para falar sobre a polêmica do piso tátil, que a gente não tem como não falar sobre esse assunto, já que Campo Grande inteiro está discutindo isso e a gente precisa falar a respeito do piso tátil e o posicionamento do Ministério Público. Nós já voltamos.